Tá com áudio agora? Olá pessoal, boa noite, meu nome é Yasmin Navega, eu faço parte da equipe de conteúdo aqui do Master OAB e eu tô aqui hoje para explicar para vocês um pouquinho sobre como é a nossa fase em Direito do Trabalho, o que são as monitorias e explicar um pouquinho sobre a segunda fase em Direito do Trabalho aqui no Master OAB. Aqui na monitoria a gente também vai falar um pouquinho sobre como resolver a prova da segunda fase, o que vocês precisam fazer. Primeiramente, eu queria desejar ao pessoal que passou aí na prova no domingo, acertou 40 pontos ou mais, né? Já tem aquela sensação de alívio de que passou para a segunda fase, mas agora colocou a mão na cabeça e pensou: não era amor, era cilada, eu ainda tenho uma segunda fase para fazer. Para tudo, tá? Porque hoje eu quero falar com vocês que segunda fase de Direito do Trabalho, gente, é só amor. Não tem nada de cilada não, tá? Eu vou explicar para vocês direitinho como funciona a segunda fase aqui no Master OAB e o que vocês precisam fazer. Porque a nossa ideia é justamente essa, para não se tornar uma cilada, o preparo, né, a preparação para a segunda fase, a gente quer te levar, quer te acompanhar durante essa preparação, durante esse período, para que você não passe nenhum tipo de cilada, estresse ou conturbação. Sério? É isso mesmo. Então, a gente vai começar falando o que vocês precisam fazer durante essa preparação. Qual é o tipo de preparo, qual é o tipo de conhecimento, de uma forma bem genérica. Eu vou chamar de o combo da aprovação. Quais são as atitudes que vocês precisam tomar para que você não entre numa cilada na segunda fase do exame de ordem em Direito do Trabalho. Certo? Então tá. A gente vai fazer aqui no quadro, vou botar assim, combo da aprovação. O que você precisa saber com relação à sua prova de segunda fase, o que você precisa fazer durante essa preparação, porque eu sei bem que no domingo você estava bem nervoso corrigindo a sua prova, tremendo todo, porque comigo foi assim. Eu estava corrigindo a minha prova, eu passei no 13º exame de ordem, eu estava lá corrigindo a minha prova tremendo, quando eu alcancei os 40 pontos, foi só alegria. Então, depois, a gente passa essa primeira semana, né, se concentrando, vendo, se preparando, se organizando, se planejando para como vai fazer, para como vai seguir durante essa rotina aí, durante esses meses, para conseguir êxito lá em janeiro, no dia 21 de janeiro, lá na segunda fase, certo? Então, é isso que eu quero falar com vocês, porque às vezes a gente fica perdido, não sabe como proceder. Não sabe se tem que usar um plano de estudos, não sabe se tem que fazer um cronograma, não sabe onde conseguir isso. Então eu já te adianto, já te dou um spoiler, que aqui no Master OAB a gente tem um plano de estudos que vai te auxiliar, que vai te guiar durante essa preparação. O plano de estudos, a gente coloca lá o que você precisa fazer durante cada dia. O que você precisa ler, quais as aulas que você precisa assistir, aula de teoria, aula de peça, porque esse é um outro ponto importante. A gente fica muito nervoso com relação à segunda fase, porque tem as peças durante a sua segunda fase, né? Tem as peças prático-profissional. Então, você fica nervoso, você não sabe como lidar. Se você não teve uma experiência durante a faculdade, o que eu duvido muito que tenha tido durante a faculdade, de elaborar uma peça e tudo mais. Você pode ter visto isso num estágio, uma experiência fora da faculdade. Então, assim, é um pouco mais difícil ter esse tipo de prática, ter esse tipo de ensinamento. Então, durante a segunda fase, aqui no Master OAB, todas as peças já estão gravadas. Então, se você assinar, for um assinante do Master OAB, entrar lá, já vão ter todas as aulas de peças gravadas. Você já pode começar a estudar peça hoje, se você quiser, tá? Então, Yasmin, o que eu preciso fazer? Quais são os passos que eu preciso tomar? Qual é a primeira coisa que eu preciso ter para começar a estudar para a segunda fase? Primeiro, você tem que começar a pensar no seu material. Então, a utilização do material é fundamental. Yasmin, material todo mundo sabe. Todo mundo já sabe que é o vade-mecum, né? O seu código, no caso, Direito do Trabalho, a sua CLT organizada. Eu disse organizada e não comentada. Esse é um ponto importante. CLT comentada, seja comentários pessoais, seja comentários já impressos, né? Já feitos no livro, não é permitido. CLT organizada, esse é um ponto positivo
Existem muitas CLTs no mercado que são organizadas já com as súmulas, OJs, com as indicações, remissões, que vão te facilitar durante a prova. Então, para que você precisa de um material, né? Utilizar um material organizado, um material atualizado, para você fundamentar perfeitamente a sua prova e para você economizar tempo. Então, quer dizer, Yasmin, que quando eu tenho material organizado, e essa organização pode ser feita por você, com as remissões, etc., durante o seu estudo, com o seu VADMECUM que você já tenha, né, de 2017, atualizado, você pode fazer essa organização, as remissões a lápis? Pode, é permitido, tá? A OAB permite essas remissões feitas por você. Então, um material atualizado, organizado, é essencial para que você consiga, na hora da sua prova, achar todos os pontos que você precisa para fundamentar as suas questões e a sua peça. Então, você precisa do seu material organizado para economizar tempo, porque você já cata ali, você já está o quê? Familiarizado com o seu material. É preciso que você tenha isso desde agora, tá? Se você não tem agora, claro, se você vai começar, se você está pensando se é sendo master, se você está pensando qual curso você vai fazer, gente, já precisa ter esse material para a semana que vem, quando você for começar a estudar. Porque você precisa o quê? Se ambientar, se familiarizar com esse tipo de material que vai ser fundamental na sua prova para justificar suas questões, para fundamentar suas questões e para você conseguir economizar tempo, certo? Outro ponto importante da sua prova, da sua preparação, né? Que você precisa fazer durante a sua preparação. Treinamento. Treinamento prévio. O que acontece é que a gente sempre acha que é pouco tempo, né? 2 meses, é muito pouco tempo para eu conseguir estudar. Realmente é um tempo curto. Mas, gente, é o tempo que vocês precisam se dedicar a fundo nisso. E como você vai fazer essa organização, né? É muito difícil, é muita coisa para fazer. É muita aula de teoria para ver, é aula de peça para ver. Yasmin, eu tenho que treinar peça, eu tenho que treinar questões, eu tenho que fazer simulado. E é essencial que você inclua nesse seu cronograma, nesse seu planejamento, a realização de simulado e questões antigas. Ah, mas é realmente necessário? Sim, é necessário. Gente, é necessário porque o outro ponto que eu já vou até colocar aqui, que é essencial, é que você tenha conhecimento da sua prova. Então, você precisa conhecer a sua prova. Você precisa saber. Conhecimento da prova. Você precisa saber quantas horas de prova. Você precisa saber quantas questões você vai fazer. Você precisa saber qual o estilo de questão que a banca cobra. Você precisa saber qual o estilo de correção que a banca costuma fazer. Você precisa olhar as provas anteriores para ver o que foi cobrado em cada questão. Testa. Faz uma prova antiga, coloca a sua resposta e vê se você teria acertado ou não. Quais são os erros que você está fazendo? Então, aqui no Master, é justamente isso que a gente vai fazer com você. A gente vai fazer um treinamento para que você tenha um conhecimento perfeito da prova. Aqui no treinamento e no conhecimento de prova, você consegue treinar uma coisa muito importante, que é a gestão do tempo. Gestão do tempo. Você conhecendo a sua prova, você fazendo treinamentos prévios com os simulados que a gente vai ter toda semana, tem um simulado para você praticar. Então, toda sexta-feira a gente divulga um simulado. Você elabora durante o final de semana, a gente ainda dá mais um tempinho aí durante a semana para você fazer, você entrega e a gente devolve corrigido, com uma correção individualizada. Então, aqui na gestão do tempo, com os simulados, você faz um conhecimento da prova e você faz a gestão, a administração do seu tempo e das linhas. Vou até colocar aqui, linhas, Yasmin, do que você está falando? Dos limites de linhas que você precisa na hora da sua prova, na hora que você estiver escrevendo a sua peça, tem um limite de linha que você precisa fazer. Você não pode ultrapassar. Se você ultrapassar as linhas que estão lá delimitadas, aquilo ali não vale de nada. Então aqui você precisa prestar atenção, que você precisa fazer a sua peça em 150 linhas e toda a sua prova em 5 horas. Então, quando você faz um treinamento prévio, tanto olhando as questões para saber o que a banca cobrou, como a banca cobra, qual é o tipo de
correção que ela faz, né? Para você ver o que foi cobrado, o que foi descartado. Lembrando que o que você coloca na prova, tá? O que estiver no gabarito, o que estiver no espelho da banca, vai ser cobrado. Se você colocou coisa a mais, eles não descontam ponto, tá? Eles só deixam de cobrar. Eles não cobram por aquilo que você colocou a mais. Então é importante que você saiba fundamentar a sua peça, saiba fundamentar as suas questões. Certo? Então, para isso, o que a gente vai fazer aqui durante a nossa segunda fase, para o nosso combo da aprovação, a gente vai treinar com você, simulado, a fazer questões, porque isso é importantíssimo. Principalmente em direito do trabalho, às vezes você sabe tudo, você sabe fazer, você sabe resolver, você sabe a matéria, mas você não sabe como fazer questão, você não sabe gerir o seu tempo, você não sabe gerir a quantidade de linha que você coloca na prova, você fica nervoso, ultrapassa, faz a peça em 4 horas, sendo que a prova tem 5 horas e fica 1 hora para fazer as questões. Então, é justamente isso que a gente quer fazer com você aqui. A gente quer, primeiro, que você tenha um material atualizado, organizado, para que você consiga fundamentar e economizar tempo durante a sua prova. É fundamental isso. Além disso, a gente vai fazer com você um treinamento prévio, treinar simulado, treinar questões, treinar estilo de prova. Apareci. Estilo de prova, estilo que a banca cobra, como a banca cobra, para que a gente consiga fazer os ajustes necessários durante a sua prova, durante a sua preparação, certo? Para que você consiga chegar na sua prova super preparado. Tudo bem? Bom, vamos continuar. Além disso, conhecimento da prova e gestão do tempo e das linhas a gente vai fazer durante a nossa preparação. Yasmin, me fala um pouquinho sobre as monitorias. Eu não sei como funcionam as monitorias, não sei o que são as monitorias e eu também não sei como funciona, para que serve, qual é a função do professor, qual é a sua função. Eu sou a sua agente de aprovação em Direito do Trabalho na segunda fase. O professor Leandro Antunes é o seu professor. Então a gente vai trabalhar junto para que você consiga ser aprovado lá no dia 21 de janeiro de 2018, certo? Eu, na função de monitora e fazendo essa ponte entre você e o professor Leandro Antunes, com as aulas já gravadas no site e as aulas ao vivo aqui durante todas as semanas até o dia 21 de janeiro, certo? Então, toda semana, aula ao vivo e monitoria para você. Além disso, a gente tem um plano de estudos lá no site. Então, se você não sabe se organizar, se você está perdido com todo o conteúdo que tem, lá no site a gente tem um plano de estudos e materiais de apoio em PDF para que você consiga se organizar, organizar a sua cabeça, organizar o seu tempo durante essa preparação. Tudo bem? Então, deixa eu continuar aqui. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a prova em si. O que você precisa fazer durante a sua prova. A gente está fazendo essa monitoria introdutória, né? Para que você consiga entender um pouquinho sobre a sua peça, para que você consiga entender um pouquinho sobre a sua prova. E a gente vai fazer aqui agora o seguinte, um roteirinho, um passo a passo do que você precisa fazer no dia da sua prova. Bom, se você está perdido, você não sabe o que você vai fazer, eu te falo agora. Seria interessantíssimo se você conseguisse cumprir isso no dia da prova, claro. Eu sei que é difícil, a gente fica nervoso, mas esse roteiro ajuda pra caramba na administração do seu tempo e no que você precisa fazer. Então, vou até colocar aqui roteiro de peça. Oi? Tô tapando? Tá, peraí. Deixa eu botar mais pro meio, né? Mais pro meio, mais pra baixo. Ok. Show. Roteiro para a segunda fase. Então, eu vou colocar aqui para vocês um pouquinho sobre o que vocês precisam fazer durante a sua segunda fase, no dia da sua prova, tá? E seria interessante que você praticasse isso durante a sua preparação, quando você estiver fazendo o simulado, quando você estiver fazendo as suas questões e a sua peça prático-profissional, certo? Então, qual é o primeiro ponto que seria essencial? Leitura, óbvio, da peça. Você vai fazer a leitura da peça, certo? No dia da sua prova, a primeira coisa que você vai fazer. Porque tem gente que pergunta, aí Yasmin, eu começo pela peça ou eu começo pelas questões?
peça. Começa pela peça, é isso que a gente indica. Começa fazendo a leitura da peça. Depois disso, identificação da peça. Gente, eu tô colocando porque você vai perder um pouquinho de tempo nisso. Você vai perder um pouquinho de tempo lendo a sua peça, identificando a sua peça, tendo certeza do que você vai colocar no papel. Depois disso, antes de você passar para o papel realmente o que você vai fazer lá no dia da sua prova, o ideal é que você faça uma estrutura, um esqueleto da sua peça. Então, Yasmin, eu tenho que fazer um rascunho? Por exemplo, eu escrevo tudo que eu quero falar, faço um rascunho, pego a folha de rascunho que eu vou receber, eu escrevo tudo, vou lá, endereçamento, não sei o que, fundamentação, qualificação das páginas, não sei o que. Eu preciso fazer tudo isso? Gente, não façam rascunho. Não percam tempo fazendo rascunho. Rascunho é o quê? Você transmitir, você fazer exatamente o que você faria na realidade. Você vai estar lá fazendo um rascunho, você pode errar naquele rascunho, não sei o quê, para depois você passar limpo, né? Não. O ideal é que você faça um esqueleto, porque no dia da sua prova, se você errar, por exemplo, escrevi lá, errei, risca o nome, risca aquela palavra que você estava escrevendo e continua normalmente. Então, a ideia é que se você errar, você não precisa fazer um rabisco, né, um garrancho, escrever, fazer assim. Não, uma linha simples, um simples traço, tá? Em cima da sua palavra, em cima da sua frase e passa adiante, vida que segue e você continua escrevendo o que você queria. Então, o ideal é que você faça um esqueleto da peça. Yasmin, o que é o esqueleto? Me dá um exemplo de um esqueleto da peça. O que eu poderia colocar, o que eu poderia fazer. Primeiro, numa inicial, né? Numa petição inicial, como você poderia começar? Você começa lá fazendo assim, cabeçalho. Certo? Cabeçalho? Então, você vai fazer isso durante a sua prova. Você vai fazer um esqueleto. Eu preciso colocar o cabeçalho. Então, como seria? Seria assim, assim, assim. Faz até mentalmente. Eu vou endereçar para isso, juízo. Beleza. Vou fazer a qualificação das partes. Lembrando, não é para você escrever tudo, é para você citar os pontos como se você estivesse colocando em tópicos para que você não esqueça de fazer nenhum dos procedimentos, certo? Fundamentação, aí você coloca, eu tenho que fundamentar, tenho que colocar o artigo tal, etc. Certo? Fundamentação, cabeçalho, qualificação das partes, fundamentação. Preliminar, se tiver. Certo? Foi? Aí você vai escrever o mérito. No mérito, gente, é a parte principal, vamos dizer assim, durante o estudo do direito do trabalho em si. Quando você está estudando na segunda fase em direito do trabalho, é a principal. Aqui no mérito, a gente indica que você faça... Aqui você precisa rebater várias teses. Geralmente cai na sua prova teses diversas, então você precisa rebater aquilo ali, enquanto você estiver fazendo, redigindo a sua petição inicial e etc. Então, esse é o ponto que pega muito aluno. Porque os alunos esquecem. Porque os alunos esquecem, eu estava desaparecida aqui. Porque os alunos esquecem, deixa passar batido. Então, muitas vezes a gente, quando a prova termina, né, quando chega no domingo, muitos alunos chegam e falam, olha, eu esqueci de falar isso, eu esqueci de falar aquilo, porque é normal. Na hora a gente esquece mesmo. Mas faz o esqueleto, para que você não consiga esquecer. Releia a sua prova todinha e vá rebatendo, certo? Deixa eu botar aqui. Então, a gente faz o seguinte. Então, dentro do mérito, quando você for falar do mérito e etc. Aqui, gente, meu Deus do céu, eu tô desaparecendo toda hora. Quando você for falar de todas as teses, tenta fazer em um tipo de parágrafo, né? Ou dividir em 3 parágrafos, o que for. Tenta colocar em tópicos
Então, primeiro tópico, você vai falar da insalubridade. Porque ele está requerendo a insalubridade, que ele não recebeu durante o período que ele trabalhou. Então, aqui você vai falar, você vai descrever, no fato, você escreve um textinho, cópia do texto, né, o que aconteceu, fundamento, de acordo com o artigo tal, de acordo com a súmula tal, e o pedido, requer, de acordo com o que você colocou, de acordo com o fundamento, requer isso, isso, isso. Você faz o seu pedido. Então, aqui, nessa parte do mérito, eu não posso, né, Kleber? Aí depois você continua, escreveu o mérito, faz o pedido, os requerimentos finais, e fecha a sua peça, por exemplo, fechamento da peça. Aí você coloca o local, data, advogado, OAB, número. Vou até colocar em preto mesmo. Local, data, OAB, advogado, OAB, número. Lembrando que é proibido terminantemente que você coloque e identifique a sua peça por meio de assinatura, números que não condizem com o que está escrito lá no seu caso prático. Então, você inventar um número, inventar alguma coisa, inventar um nome, assinar a sua peça, colocar um número de OAB aqui no final. Não, não é para você fazer isso, pelo amor de Deus. Isso seria identificação de peça e você poderia o quê? Perder aí o seu exame, tá? Zerar a sua prova só por conta disso. Então, tomem cuidado com relação a isso. Então, continuando. Vou fechar aqui. Você segue fazendo o quê? Lendo as suas questões discursivas. Isso é no momento inicial, tá? Você vai fazer a leitura da peça, você vai identificar a sua peça, você vai fazer o esqueleto da sua peça, você vai fazer a leitura das questões e identificar qual o assunto de cada uma delas. Identificar assunto das discursivas. Por quê? Eu vou até colocar aqui, ler questões. Porque isso, gente, depois que você parte, né, depois que você termina de identificar as discursivas, ou se você não faz isso, né, se você parte para estrutura da sua peça e elaboração da sua peça, às vezes você perde muito tempo, na verdade, elaborando a sua peça, e quando você vai fazer as questões, você não tem muito tempo. Então, isso causa um caos total. Você precisa resolver as questões num tempo mínimo e sem saber do que se trata. Você está lendo ela pela primeira vez, você precisa fundamentar, escrever as respostas da letra A, da letra B, é coisa pra caramba, e são 4 questões. Então, a ideia é o seguinte, para você organizar a sua cabeça, você já fazer isso desde agora, tanto com o seu simulado, tanto com as questões anteriores que você for fazer das provas antigas, né? Você vai pegar a prova antiga, 23º exame, 22º exame, e você vai praticar para você saber como você está, certo? Bom, o que você vai fazer primeiro? Você vai ler a sua peça, vai identificar a sua peça, vai fazer o esqueleto da sua peça, lembrando que você não vai fazer rascunho, certo? Você vai fazer o esqueleto da sua peça, você vai ler as suas questões, depois que você fizer o esqueleto, você não vai partir para a elaboração da peça em si, você vai identificar os assuntos das discursivas. Identificar, bom, isso aqui trata de estabilidade, isso aqui trata de salubridade, isso aqui se trata de suspensão do contrato de trabalho. Você vai identificar, vai colocar ali do lado. Porque quando você for procurar no sua CLT, você for procurar no seu código, no seu Vademecum, você já vai direto aonde você precisa achar os artigos. Certo? Você já fez uma leitura prévia, você já sabe do que se trata. Então, quando você for fazer as questões, caso você se atrapalhe na hora da elaboração da sua peça, fique muito nervoso, perca muito tempo, aqui você já vai ter uma ideia quando você for fazer a elaboração da sua peça. Certo? Bom, deixa eu ver se eu tenho tempo. Agora eu vou falar, gente, dos benefícios que a gente tem no site. Kleber, você já falou para ele, já colocou aí na tela que a gente está com promoção da Black Friday? Então coloca, Kleber. Coloca para eles verem. A gente está com uma promoção da Black Friday, então você consegue aí assinar o Master OAB
com 70% de desconto. Ou você faz um combo, você assina a primeira fase junto com a segunda fase logo de uma vez, você já garante tudo numa tacada só e tá super barato. Ou você compra a segunda fase agora para o seu 24º exame. A gente tem segunda fase de Direito do Trabalho, Penal, Administrativo e Processo Civil. Eu faço parte da Direito do Trabalho e o professor Leandro Antunes também, que é o nosso professor de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho aqui do Master AB. Agora apareceu. Aí, ó, promoção da Black Friday. A gente está com 70% de desconto dos nossos cursos de segunda fase. Então, se você quiser assinar o Master Juris, curso completo por R$ 29,90, 12 vezes de R$ 29,90, 75% off na Black Month. Então, gente, aproveita a promoção, aproveita esse momento para que você consiga assinar pelo menor preço no mercado uma segunda fase, que é muito top, tá? Então eu vou explicar um pouquinho o que a gente tem na nossa segunda fase para que você consiga aí se convencer de que é a melhor opção. Primeiro, se tornando um assinante, né, aqui do Master OAB, comprando o curso da segunda fase, você vai ter acesso a todas as aulas já gravadas. Então, todas as aulas estão lá no site, já gravadas. Aulas de peça, aulas de teoria, todas atualizadas, com a lei das gorjetas, terceirização. Só não tem reforma trabalhista porque não vai cair agora no seu 24º exame, certo? Além disso, todos os materiais em PDF, raio-x. O que é raio-x, Yasmin? Análise anteriores das provas antigas. Então, tem análise de todas as questões das provas anteriores, análise das peças que mais caíram. Você sabe quais são as 3 peças principais em Direito do Trabalho que você precisa estudar com certeza? Reclamação trabalhista, contestação e recurso ordinário. Você precisa ir para a sua prova sabendo essas 3 peças. A aula dessas 3 peças tem lá e de todas as outras peças possíveis também. Além disso, a gente tem o seguro da aprovação. Então, se você não passa agora nesse 24º exame, você pode garantir, tá, a sua repescagem para o 25º exame. Então, você não precisa comprar um outro curso de segunda fase. Você pode estudar com a gente pelo mesmo preço, na verdade, né? Já está incluído no seu pacote o seguro da aprovação. Isso é mara. Além disso, já falei, aula de todas as peças, né? Materiais em PDF, agente de aprovação. No caso, sou eu, vizinha, então eu vou ficar aqui apoiando vocês e ajudando, fazendo essa ponte entre o professor. Então, qualquer dúvida, eu posso ajudar a tirar, assim como levar para o professor, caso vocês queiram alguma coisa bem específica. Além disso, a gente tem sim apostila de peça, tá? Caderno de questões a gente tem também. Então, tudo isso você encontra lá no site e os nossos planos de estudos. Além disso, atividades semanais. Então, toda semana a gente tem simulado, toda sexta-feira simulado. A gente também tem o manual da aprovação. Yasmin, o que é o manual da aprovação? Toda quinta-feira a gente vai ter aula com o professor Eduardo Valadares, falando sobre metodologia de estudo, o que você precisa fazer para você conseguir se concentrar melhor, ter uma melhor memória, como você se prepara da melhor forma durante essa segunda fase, para que não tenha, na verdade, nenhuma cilada, nenhum estresse, para que você consiga ter uma segunda fase com o melhor aproveitamento possível. Aulas com o Eduardo Valadares toda quinta-feira, a gente tem aula ao vivo e aula de monitoria toda semana. Tá? Então, toda segunda-feira tem aula ao vivo com o Leandro, toda quinta-feira tem aula de monitoria comigo. Então, toda semana, durante toda a semana, a gente tem atividades. Além disso, a gente vai treinar verificação de peça, verificação imediata de peça. Então, toda semana eu vou jogar no grupo do Facebook, a gente tem um grupo fechado só com os alunos da segunda fase. Eu vou jogar lá para vocês conseguirem identificar imediatamente aquela peça. Porque o medo da segunda fase, na verdade, né, dos alunos é o quê? Identificação de peça, se você vai conseguir saber identificar a peça ou não, certo? Bom, verificação de peça toda semana, dica de uma forma geral, forma de organizar o código, marcação de código, aula de marcação de código, nós temos também, a gente vai elaborar, vai fazer com vocês, aula de identificação de peça tem, aula introdutória dizendo qual material você precisa utilizar, a gente já tem lá no site, certo? Alguma dúvida? Bom, então, gente, era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aproveitado durante esse período. E é isso. Um beijo, até a próxima. Espero vocês aqui na segunda fase em Direito do Trabalho. Um beijo, tchau!